Boa tarde, bom final de tarde, quase noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço virtual da Comunhão Espírita, né? Espaço de palestras. Nós desejamos que vocês estejam todos bem, que estejam em paz e que possamos estar juntos aqui refletindo sobre o tema de hoje. Nós vamos fazer uma leitura preparatória. Eu trouxe uma passagem de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Vamos fazer uma prece, né, para que a gente possa fazer aquela sintonia, né, com a espiritualidade benfeitora, e depois a gente vai passar para o nosso tema, que o tema de hoje chama-se Premissas Espirituais de um Novo Ano, aproveitando que a gente está há um pouco mais de 3 dias e algumas horas, né, do raiar de um novo ano, né, então achamos bastante oportuno a gente falar alguma coisa, né, que remetesse aquilo que a gente está pretendendo fazer para o ano que vem, considerando esse encerramento, né, desse ciclo anual. Então vamos lá, a leitura de Emmanuel. Eu destaquei aqui o tema 26 dessa obra, né, Pensamento e Vida, é uma psicografia de Chico Xavier, chama-se Oração. Então o que Emmanuel diz? A oração é divino movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Graduada desde o mais simples desejo, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos homens, nada se faz na terra sem um impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à feição de imagem abstratas, antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe preside o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu,
Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador. E o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Belíssima passagem, né, pessoal? Porque às vezes a gente pensa, né, em determinados momentos da nossa existência, que a gente não está conseguindo sequer, né, fazer uma prece onde a gente sinta o nosso coração aquecido, acolhido. Mas a gente viu aqui, pelos comentários de Emmanuel, que a oração ela se expressa de diversas formas, né? Então, seja mesmo nas expressões dos outros reinos, ou no reino hominal, né, que é o nosso reino, ela pode se expressar por meio do trabalho, da intenção, da vontade, né, de se ligar ao mais alto, né, como a gente diz, né, ao plano divino, onde a gente recebe todas as inspirações, onde a gente se sente suprido. Então, a oração, ele é um mecanismo bastante importante para nós, como disse Emmanuel, e a gente, então, trouxe essa leitura para que a gente sempre se lembre, né, de fazer, né, essa inflexão com a nossa natureza, com a nossa fonte divina, que é Deus, né? E por falar nisso, então, vamos fazer a nossa prece, né, que a gente considera prece de abertura das nossas reflexões. Então, convido a vocês a estarem nessa mesma sintonia, no mesmo pensamento, de que estamos sendo envolvidos pela espiritualidade benfeitora, pelos nossos mentores espirituais que nos assistem. E nesse sentido pedimos a toda essa pleiade de espíritos que nos acolha, que nos inspire, que nos auxilie a pensar, a reflexionar sobre aquilo que será dito aqui, de modo que possamos, então, utilizar as informações que são trazidas pelos Espíritos, por Jesus, para a gente fazer uma caminhada mais segura. Então, é nessa certeza de que estamos amparados neste momento. Nós, então, rendemos graças a Jesus, graças a Deus e também graças a essa espiritualidade amiga que nos sustenta o trabalho espiritual. Graças a Deus. E então, vamos passar para o nosso tema, né? Como eu disse, chama-se Premissas Espirituais para um Ano Novo, ou um Novo Ano. Eu penso que muitos de vocês já fizeram a listinha de intenções para o ano de 2022. É algo bastante cultural nosso, né, fazer aquela reflexão mais aprofundada no final do ano, pensar um pouco, né, sobre o que aconteceu, né, nesse último ano e começar a traçar, né, algumas intenções para o ano que vem. Isso a gente pode estar falando, né, de realizações no âmbito material, no âmbito sentimental, mas notadamente a gente está falando de metas, né, metas espirituais. Primeiramente, é bastante importante a gente entender e a gente colocar como algo que antecede a todas as nossas intenções, entender que nós temos uma meta que ela é espiritual, ela não é material. E nesse sentido nós temos, então, que ser bastante assertivo na questão das nossas metas existenciais vinculadas às nossas metas espirituais. Ou seja, nós viemos aqui nesta encarnação e a cada encarnação no sentido de evoluirmos espiritualmente. Então, a ordem das coisas seria uma meta espiritual e as metas materiais seriam aquelas que dariam suporte, né, a essa meta essencial, né, que é a meta espiritual. Então, quando a gente fala de assertivo, é no sentido da gente, primeiramente, como eu falei, ter essa ideia, né, que somos espíritos imortais em trânsito temporário aqui no planeta, com a meta de evoluir espiritualmente, e também no sentido de que é preciso que a gente faça algum planejamento para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de premissas espirituais, né, para o ano que vem, a gente está falando disso, né?
dentro dessa listinha que porventura a gente tenha feito, ou se a gente ainda não fez nossas listinhas de o que vou fazer no ano que vem, aonde que eu vou atuar, né, o que vou fazer, se a gente já definimos as nossas premissas espirituais, né, para que a gente possa ser assertivo em relação a essa meta essencial, que é a evolução espiritual nossa, né. Então, primeiramente, o que seriam essas premissas, né? As premissas, elas são, vamos assim dizer, são proposições, né? Que a gente faz, cujos pontos ou ideias, elas servem de base essencial para isso que a gente vai fazer. Então, a gente costuma chamar proposições de âncoras também. A gente pode chamar de âncoras de vida. Aquilo que você vai perseguir, assim, como algo que vai direcionar suas ideias e depois as suas ações. Então, é algo bastante, vamos dizer, macro, no sentido de, primeiramente, eu penso de uma forma bastante ampliada em relação àquilo que eu vou realizar e por meio de uma base que eu vou formar. Eu vou transitar por aquele caminho para realizar essas minhas premissas, né? Então, eu destaquei aqui algumas 4 premissas para que a gente possa, assim, dar um direcionamento prático, o que poderiam ser, né, essas premissas espirituais que a gente poderia traçar para o ano que vem. Então, assim, dentro dessas 4 sugestões que eu vou colocar, assim, nós temos, primeiramente, o nosso contexto, né? Então, assim, eu pensei no contexto que a gente vem vivenciando, contexto de mundo, contexto de vida. Nós percebemos que a cada ano a gente vai se aproximando de algo cada vez mais forte, no sentido de algo precisa ser realizado de uma forma mais urgente para que a gente possa contribuir para esse momento de transformação moral da humanidade. Então, não é possível a gente traçar todo um planejamento de vida nossa sem a gente se incluir, primeiramente, nessa condição, né, de pessoa, espírito, que está aqui neste momento também para contribuir para essa, vamos dizer, essa renovação espiritual que vem acontecendo em nosso planeta. Então, analisado o contexto, a gente define essas premissas, né? Às vezes a gente define uma premissa do tipo que fica muito vinculada às conquistas, né, materiais, mas nós precisamos traçar vamos dizer, esse planejamento, do seu ponto de vista espiritual, porque é isso que nos dá a sustentação para enfrentar até essas outras conquistas, né? De forma que a gente não se sinta derrotado diante das batalhas materiais, compreendendo, né, que elas, em última instância, são o meio para as nossas conquistas do espírito. Então, o que eu destaquei aqui? Primeiro, assim, eu pensei que a gente pudesse, né, considerando que a gente está começando agora, né, a traçar as nossas premissas, nossas âncoras de vida, a gente já vem vivendo a vida baseado em algumas, vamos dizer, algumas ideias âncoras, algumas ideias bases, algumas ideias essência, para chegar até aqui. Chegamos até aqui porque nós escolhemos, né, alguns caminhos para seguir, para, então, estar neste momento fazendo essa avaliação. Então, considerando que todo mundo já tem uma listinha vindo de vários momentos, de vários anos, vamos dizer, né, de vários encerramentos, períodos, experiências, a gente pode o que temos, né, para retirar dessa listinha, né? Vamos dizer, aquilo que não está dando certo, aquilo que está nos fazendo sofrer, aquilo que não nos traz um bem-estar, aquilo que não está contribuindo nem para nós, nem para a coletividade. Então, seria também uma forma de a gente olhar para a nossa listinha de premissas espirituais, as nossas intenções e observar aquilo que não está funcionando mais. E o nosso maior termômetro é o sofrimento, o incômodo, o conflito, né? E a gente acaba chegando à conclusão de que aquilo não está dando certo. Então, a gente pode retirar algumas coisas para o ano que vem, aquilo que está se tornando uma bagagem inútil nas nossas costas, que a gente precisa se despojar dela para continuar caminhando. E também podemos olhar para essa nossa listinha antiga, né? O que precisa ser ajustado, né? Não precisamos retirar. Funciona em determinados momentos, mas em outros momentos não está funcionando. Às vezes é funcional, às vezes é disfuncional. Então, o que precisa ser ajustado nisso, né? Eu não
preciso necessariamente abandonar aquela minha linha de ação, aquele meu pensamento, aquela minha atuação. Mas eu preciso modificar, porque às vezes não funciona, às vezes nos trazem problemas, às vezes nos trazem conflitos. E também aí chega a nossa grande lista, né? O que vou fazer de novo para o ano que vem? O que eu preciso acrescentar, né? Considerando, como eu falei, todo esse nosso contexto de vida planetária, considerando que nós estamos tendo desafios coletivos individuais cada vez mais, que nos chama muito mais a presença para estar desempenhando um papel bastante importante, né? Um papel cidadão, um papel social, mas um papel também espiritual. O que eu devo acrescentar, considerando esse contexto, para o ano que vem, onde eu possa ser mais colaborativa, mais colaborativo, onde eu posso estar mais presente na minha vida e também na vida das pessoas, né? Então, o que eu vou acrescentar nessa minha listinha de premissas, né? Então, vamos lá, as minhas sugestões, né? As 4 sugestões que eu falei para vocês, né? Então, assim, uma premissa, né, que eu coloquei aqui é cultivar pensamentos que ajudam. Esse cultivar pensamentos que ajudam, eu fiquei imaginando muitas questões e eu coloquei esse título até meio que plagiando o De Luca, que tem uma obra com esse nome, Pensamentos que Ajudam. Então, nós podemos fazer descrever um rol de situações que possam nos ajudar a qualificar os nossos pensamentos. Porque, como Emmanuel, nessa própria obra, onde eu extraí a nossa leitura inicial, a oração, ele fala muito sobre a questão do pensamento e vontade. Então, o pensamento, ele é um direcionador mesmo das nossas atitudes. Então, é preciso que a gente qualifique o pensamento, qualifique os nossos pensamentos, né? No sentido mesmo de sintonizá-los com as nossas metas espirituais evolutivas. Então, o que poderia ser cultivar pensamentos que ajudam? Por exemplo, reconhecimento, né, do já conquistado. Quantas coisas a gente já conquistou, né? Para que a gente não se lance a ideia de menos-valia, de desconsiderar a si mesmo como se a gente não tivesse a capacidade de conquistar diante da perda de uma batalha, né? De alguma coisa que a gente tentou e não deu certo, né? Então, seria um reconhecer o já conquistado, se reconhecer também como aquele que ou aquela que já investiu em relação a alguma coisa e mesmo não tendo dado certo, nós investimos com coragem e isso é bastante importante, né? Então, nem pessimismo, nem otimismo demais, mas dentro de um contexto mesmo bastante lúcido, né? Fora das ilusões de que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades para alcançar algumas metas, alguns desejos, às vezes nem é bom, né, a gente alcançar algumas coisas, porque a gente meio que se atrapalha com aquilo que é bom, né, e aquilo que não é bom para nós em nossas escolhas. Então, considerar isso, né, sem pessimismo, sem excesso de otimismo, mas que a gente cada vez mais a gente precisa se tornar lúcido da nossa condição, dos nossos limites, né, e de que a gente também não controla tudo, né, pensar sempre que nós estamos sob a égide de um comando maior, né, um comando divino, que às vezes a gente não compreende, não tem alcance, na verdade, de como as coisas funcionam, mas que elas funcionam, é preciso, então, confiar, né? Então, essas ideias, né, que a gente propõe é para que a gente não paralise no meio do caminho, diante das dificuldades da vida, diante de algum conflito que se demora um pouco mais, diante de algum adoecimento, diante de alguma perda. Então, para que a gente possa, então, cultivar pensamentos notadamente de gratidão. Gratidão por estar aqui mais uma vez encarnado, vivenciando experiências evolutivas. Estamos aqui por um motivo. Não existe o acaso, né? E tudo tem algo para ser aprendido, né? Para ser processado, né? Ainda que a gente esteja falando de perdas, né? Nós falamos de perdas, a gente pode pensar, nossa, mas uma perda é tão difícil, como é que eu vou processar isso? E interessante que nós sabemos desde sempre, né? Que todos nós temos algo em comum, que é a finitude, né? Vamos todos ir embora desse planeta, né? Em algum momento. Uns antes e outros depois, mas a gente não consegue, muitas vezes, lidar, né, com essa finitude de uma forma tranquila, né? Então, nós temos essas contradições, né, de saber, né, como funcionam as coisas, mas na hora de vivenciar nós temos mesmo dificuldades. Mas
o pensamento bom que a gente pode colocar nisso, né, é que tudo tem um sentido, né, não há um acaso. Outra coisa, né, que eu coloquei aqui é buscar serenidade como premissa mesmo de vida, né, como premissa de caminhos, caminho a ser percorrido para lidar mesmo com as dificuldades da vida, né. Então, diante de todas as atribulações que a gente vai passar, estamos passando, porque estamos no planeta de provas e expiações, né? A gente evolui a partir das experiências e muitas vezes dos conflitos, dos confrontos, né? A gente buscar a serenidade, a confiança, né? O fiar com Deus. Confiar nessa fonte divina que não nos colocou aqui para sofrer e para fracassar no nosso intento, mas estamos aqui no processo de aprendizado. Como eu disse, a gente não controla tudo, né? E quando a gente, então, nos sentirmos mais combalidos, a gente recorrer à oração, como Emmanuel nos sugeriu, né? Fazer essa conexão com o divino para que a gente possa se sentir suprido, né? Então, confiar nas intervenções espirituais, confiar nos auxílios espirituais, que muitas vezes nos livram de situações ainda mais difíceis, né? Como, por exemplo, algumas presenças de energias mais deletérias, né, que acaba agravando o nosso processo, né, que começa com um pensamento, né. Outra situação que eu coloquei aqui, que pode se constituir de premissas espirituais para o novo ano, é ter a ética do cuidado. A ética do cuidado como construção, assim, como papel social e como construção autoiluminativa. Então, praticar a gentileza, praticar a tolerância, praticar o respeito aos seres criados por Deus, sejam animais, vegetais, hominais e até angelicais, né? Que às vezes a gente se revolta contra esses protetores espirituais quando a gente não alcança aquilo que a gente deseja. Aí o nosso ego vai lá e desconsidera. Então, ter a ética do cuidado também é ter a ética do cuidado consigo mesmo. E aí a gente pode citar a máxima de Jesus, que resume todos os ensinamentos dele, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, essa ética do cuidado transita por essa máxima de Jesus. E mais do que nunca, né, o nosso mundo, o nosso planeta, necessita dessas atitudes nossas, né, dessas premissas por onde nós vamos transitar vamos exercer os nossos comportamentos. Cuidar do outro, cuidar do mundo, cuidar do planeta, né, cuidar da ecologia, né, da fauna, nem ter toda essa consideração, ter consciência também de consumo, né, ter consciência em relação à diversidade. Isso transita por várias situações. Então, eu estou chamando aqui de ética de cuidado. Então, quando a gente começar a agir assim, enquanto individualidade, né, primeiro que eu estou falando que a gente tem que ter também esse cuidado conosco, tolerância conosco, gentileza conosco, né, sabendo que a gente tem, como eu falei anteriormente, algumas limitações. Então, ter esse olhar de compaixão, de condescendência também conosco. Se a gente agir assim, a gente começa a também obter aquela serenidade, né, que eu estou sugerindo que a gente adote como premissa para que a gente não entre tanto conflito, né, para que a gente não entre em processos de revolta. Então, essa ética do cuidado, ela é necessária para o nosso mundo hoje, mais do que nunca, né, nós temos, né, não é preciso eu discorrer o que acontece no nosso mundo sob diversos prismas, né. E o último, né, que eu coloco aqui como sugestão, e cada um pode também delinear as suas premissas, que achar mais importante, conquanto elas transite pela meta espiritual que cada um de nós está imbuído, antes mesmo, né, de reencarnarmos, né, como a gente costuma falar no Espiritismo, estamos aqui mesmo com essa meta, então nós podemos traçar de outra forma. Eu coloquei dessa forma por inspiração mesmo das obras que eu consultei aqui de Joana de Ângeles, de Hamed, de Emmanuel, né? E aquilo que eu acumulei daquilo que eu falei nos nossos outros encontros no ano inteiro, né? Eu fiquei pensando, puxa, o que a gente poderia, né, estar colocando como premissa para o ano que vem, considerando que a cada ano as provas e expiações se acirram um pouquinho mais, né? Como em qualquer empresa, né? Quem trabalha ou já trabalhou na área da administração sabe que as empresas públicas ou privadas, todo final de ano faz o planejamento para o ano vindouro. E esse planejamento, ele considera o cenário, né? O cenário do ano atual, o cenário também dos anos anteriores, o cenário histórico, e também das perspectivas futuras.
Então, nós estamos falando também disso, né? Diante das perspectivas futuras, espirituais, planetárias, daquilo que está acontecendo no nosso planeta, daquilo que os espíritos têm nos alertado sobre todo esse movimento, né, de reestruturação do nosso ambiente espiritual para melhor, e isso trazendo várias situações mesmo de reflexões profundas de cada um de nós, nos colocando frente a frente, né, com as nossas questões mais íntimas espirituais. O que eu vou fazer o ano que vem para que isso se torne mais efetivo em minha vida, para que as coisas se tornem, passe do campo da mental para a ação, né? Então, também a proposição é mais ou menos análoga às das empresas que fazem planejamento. E, então, por último, né, como estava dizendo, o esforço contínuo. O esforço contínuo no sentido de que, diante desse contexto que a gente vem vivenciando, a gente ter sempre em mente que é preciso recomeçar sempre, a cada vez, mesmo a gente caindo, né, em determinadas situações, recomeçar quantas vezes sejam necessárias, né? Porque desistir para nós aqui, nessa atual condição nossa evolutiva, dessa nossa oportunidade de estar reencarnado, não é opção. Porque se nós fizermos isso, desistirmos da vida, né, voluntariamente, nós pioraremos nossa situação. Nós traremos mais dificuldades para essa nossa caminhada evolutiva. Então, não é uma opção a gente desistir. A nossa opção é ressignificar, é reformar, é rever. É isso que eu estou querendo falar aqui, né? É reformar essas premissas, né? Tirar aquilo que não está dando certo, ajustar aquilo que pode ser ajustado e acrescentar algumas outras coisas para que a gente seja um pouco mais aguerrido nessas nossas provas que a gente vem vivenciando, né? E vamos continuar vivenciando segundo os espíritos, porque faz parte mesmo de toda essa conjuntura planetária nossa, né? Saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta mais avançado. Então, o que temos, então, assim, de apoio para isso, né? Porque a gente pode pensar, nossa, estou traçando um monte de coisa, um monte de premissa para o ano que vem, mas como que eu vou? Cadê o recurso, né? Para fazer tudo isso? O recurso a gente já tem, né, gente? O primeiro recurso são as mensagens de Jesus, né? Que ele deixou aí de uma forma bastante evidente, uma forma bastante perene, né? O mensageiro do bem, que trouxe aí todo um trânsito, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, ele nos ensinou o caminho para acessar diretamente a fonte que nos supre de energias para a gente fazer, então, esse caminho, né, que nós viemos fazer aqui, esse caminho temporário, né, vivenciar essas experiências um pouquinho mais acirradas para que a gente passe para um outro patamar. Tudo passa aqui, nós não vamos ficar para sempre dentro do planeta de provas e expiações. Também não ficaremos para sempre dentro de determinadas situações que está nos trazendo sofrimento agora. Tudo vai passar, tudo passa, tudo é transitório. Então é preciso serenidade, é preciso pensamentos um pouco mais lúcidos, né? É preciso recorrer à oração, é preciso ter essa ética do cuidado consigo e também ter essa perspectiva do esforço contínuo. Não consegui agora, vou conseguir depois, vou recomeçar, vou refazer, né? E para isso é preciso que a gente busque o sentido da nossa própria existência, né? A Joana de Ângeles, ela fala muito sobre isso. Se a gente não buscar um sentido para a vida, é difícil a gente traçar uma meta existencial, né? Então, Jesus é um caminho, né? É o principal caminho, na verdade, né? E o Espiritismo é outro. Porque o Espiritismo, eles nos traz alguns princípios espirituais dessa questão da reencarnação, das vidas sucessivas, dessa questão evolutiva, né, que a gente está aqui temporariamente, e nos traz não somente esclarecimento, mas nos traz consolo, entendimento, compreensão do que, por que sofro, por que estou aqui, por que vivencio tal situação, tudo isso tem resposta, gente. Não tem uma resposta específica de cada um, mas tem o contexto geral do porquê estamos aqui, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. O contexto específico é de cada um. Aí o convite conhece-te a ti mesmo. Vamos em busca dessa interiorização para a gente conhecer esse ambiente interno. Então, dentro dessa questão do sentido da vida, a doutrina espírita também é um caminho, né? É um apoio, né? É uma
uma forma da gente consolidar, né, essas premissas também. E se por acaso, se porventura alguém, né, não é muito afeto à religiosidade, ou à espiritualidade, ou ao espiritismo, ou até mesmo, né, na mensagem cristã, envereda pela linha da filosofia, de vida mesmo. Aqui mesmo eu cito um grande psicólogo que muitos de vocês já devem conhecer, que traz uma mensagem muito bacana, né, sobre o sentido existencial, que é Viktor Frankl, né, psicólogo, que tem aquela obra Em Busca de Sentido, né, em busca de sentido. Então, ele traz também premissas de busca de sentido pela existência, de forma que a gente não desista no meio do caminho, né. Então, nesse sentido, nós podemos realizar diversas, vamos dizer, ações, projetos, não necessariamente projetos grandes, mas projetos pequenos mesmo, mas porém mais constantes, e o principal dele, a gente pode citar, é ir em busca mesmo de operar mudanças salutares em si mesmo. Porque se a gente não opera essa mudança, né, a gente não vai ver a mudança que a gente quer no exterior, que a gente quer para fora, né? Então, uma das principais coisas dentro desse projeto, né, de esforço contínuo, é olhar para dentro de si mesmo e pensar, né, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que acrescentar. E aí, eu trouxe uma citação de uma pessoa, né? E recentemente eu li uma obra bastante legal é boa, né? Mas uma obra bastante interessante que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A autora chama-se Ana Cláudia Quintana Alves. Ela fala assim, né, no decorrer da obra. Ela é uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos, ela tem uma experiência fabulosa nessa área de assistência às pessoas, né, que estão no processo de finitude. E o livro é bastante rico, né? Eu destaquei essa parte aqui para trazer para nós, aqui dentro desse contexto, né? Que diz assim: faltar na própria vida é uma dessas ausências impossíveis de explicar. A conexão consigo mesmo, com o outro, com a natureza, com o mundo à sua volta e com o que cada um de nós considera sagrado, exige, antes de tudo, um estado de presença. Não há espaço para falar sobre morte com pessoas que não estão vivas em sua própria vida. Olha que interessante, gente. Né? Aí, com essa passagem dela aqui, e eu lembrando muito de Joana de Ângeles, que fala a mesma coisa em outras palavras, a gente vê aqui que nosso maior desafio é se envolver com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, né? Estar presente na sua própria vida. Porque quando a gente faz isso, nós conseguimos fazer essa ancoragem de ideias que vão fazer com que a gente continue caminhando, em que pese as dificuldades, que a gente não desista, mesmo diante de situações as mais difíceis, né? Então, estar presente em si mesmo é estar presente mesmo, estar com esse olhar para esse ser espiritual que somos todos nós, e saber que nós estamos numa tarefa bastante importante, uma tarefa de autoiluminação, da mais alta responsabilidade. E é preciso a gente, de uma vez por todas, né, pegar essa responsabilidade, trazer para si e colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar. Então, diante disso, né, quais são as suas premissas para o ano vindouro? Né, o que você já traçou para você mesmo, para você mesma, no ano vindouro? E quais são suas ideias espirituais que vão te ancorar para transitar no mundo o ano que vem? O que vai te fortalecer? Né? O que você traçou no sentido de eu vou me fortalecer dessa forma para me tornar um ator, uma atora da minha própria história e também participar, ter um papel enquanto cidadão, como espírito, em todo esse contexto planetário em que a gente vê que cada vez mais vai se acirrando e previstamente se acirrando porque é um processo de transição. Então, a pergunta é essa, né? E qual será a sua obra, né? Premissas são essas, mas quais serão as suas obras, né? Então, a nossa reflexão de hoje é essa, né? Para o ano que vem, eu pensei em trazer isso para a nossa reflexão, a minha, a de vocês, e espero que tenham colaborado com alguma coisa para vocês montarem as suas listinhas sobre
qual será a minha obra para o ano que vem, considerando o contexto todo que está sendo colocado aí espiritual. Né? Tem as metas, continuaremos com as metas materiais, mas como eu disse, né, nós devemos colocar as coisas na ordem correta. Meta espiritual é a principal. As metas materiais são acessórias que muitas vezes permite a gente alcançar algumas conquistas espirituais, mas as conquistas espirituais, em última instância, elas são alcançadas primeiramente por essa reflexão, por essa interiorização, né, sobre si mesmos, né, considerando que a gente veio aqui com uma meta evolutiva, né. Então eu desejo para vocês assim um ano de 2022 com bastante perspectivas no bem, com reflexões não muito complexas, reflexões leves, porém responsáveis diante do contexto que cada um está vivendo, que possamos atuar de uma forma serena, de uma forma amorosa, como Jesus nos ensinou, com compaixão, com justiça, com cuidado, com tolerância, né? E é tudo isso que a gente está precisando mesmo, para que a gente possa atuar desde um caminho mais seguro e percorrer, né, tudo isso da forma como Jesus nos ensinou, com bom ânimo, né? Como ele disse, tendes bom ânimo. No mundo tereis atribulações, né? Mas ele falou, continue o caminho, né? Que todos nós vamos nos reconectar novamente a uma condição melhor, né? Como eu falei, tudo passa, tudo é transitório. Mas o que está nos destinado é algo bastante positivo, né? Os Espíritos nos anunciam, né, o alvorecer de uma nova era. Então, é isso que está nos apontando. E vamos ser, então, mais ativos o ano que vem. Né? Então, tudo de bom para todo mundo, muita paz e vida que segue.